Olá, boa noite. Conforme vocês vão entrando, gostariam que me dissessem se está ok o áudio, se conseguem me ouvir bem. Hoje nos encontramos de novo para mais um estudo do livro do Código do Monte, mais uma das virtudes que vamos trabalhar nessa escalada. Ok, agora eu vejo vocês. Boa noite, boa noite. Então vamos lá. Lembrando que a gente está trabalhando o livro Código do Monte. Vamos entrar no 7º capítulo do livro, mais uma virtude. E nesse capítulo em específico, ele vai falar bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, vamos ver o que vem por aí, que virtude nós vamos trabalhar no capítulo de hoje, nessa escalada rumo ao nosso melhoramento. E particularmente já aviso vocês que é motivador. Talvez nós não estejamos em condições plenas de aplicar essa virtude de imediato, mas estamos certos de que faz parte dessa ascensão ao topo. Me ouvem bem? Por favor, só façam um ok para mim, por gentileza. E, bom, antes de nós começarmos a falar sobre a virtude de hoje, que pretendo dar conta nos 30 minutos, vamos fazer nossa oração? Fazer nos concentrarmos, nos unirmos em pensamento, porque esse também é um dos assuntos do capítulo de hoje, certo? Então relaxem, respirem e que possamos nos concentrar unidos mais uma vez em pensamento, visualizando a nossa casa de oração, o nosso centro espírita, que tão bem nos acolhe e que temporariamente, devido a essa pandemia que se instala, nos permite estarmos conectados em pensamento e não fisicamente. Mas certos de que onde quer que estejamos, toda a espiritualidade, todos os nossos guias dos grupos de estudo se unem nesse momento e destinam a cada um de nós as energias necessárias de aprendizado, de melhoramento pessoal, intelectual e moral. Então, unidos nesses pensamentos de sermos melhores, iniciamos os nossos estudos de hoje com a tua paz e a tua proteção. Que assim seja. Então tá. Obrigada por me responderem, que estão ouvindo bem. O capítulo de hoje, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem tiver aí com o livro na mão e quiser acompanhar, já na primeira página seguinte do título, ele vai falar altruísmo. Talvez altruísmo não seja uma palavra que a gente já se destinou a... Eu, particularmente, nunca tinha me destinado a olhar com ela com tanta atenção como nesse encontro. Porque às vezes parece tão rebuscada, uma palavra tão rebuscada. Será que eu sou altruísta? Nunca tinha me questionado com relação a isso. Mas desejo muito ser depois de ler isso. Aí ele nos traz ali altruísmo. Antes de trazer o conceito que ele coloca no livro, a gente gosta muito de ir para o dicionário. E o dicionário diz que altruísmo é ausência de egoísmo. Atitude que visa o bem-estar do próximo. Amar sem esperar nada em troca. Será que nós somos altruístas? Qual nossa capacidade de desenvolvimento disso tudo? Então, a ausência de egoísmo, nós ainda sabemos que isso não somos, ainda somos um pouco egoístas, ainda temos que trabalhar essa chaga em nós, mas
o altruísta é aquele que visa o bem-estar do próximo, e muitas vezes nós buscamos o bem-estar do próximo, mas em que medida? Estamos num momento que nos estimula muito a buscar o bem-estar do próximo. E amar sem esperar nada em troca. Esse talvez seja um grande desafio ainda. Porque por mais que nós amemo-nos, muitas vezes a gente espera alguma coisa em troca. Lá no fundo, nossa vaidade ainda diz, nossa, eu quero um obrigado, as pessoas não me dizem nada e eu me esforço tanto para fazer o outro feliz. E que bom que esse pensamento que ele vai nos trazer hoje já nos induza a sermos realmente altruístas, a amarmos ao próximo sem esperar nada em troca. E aí ele diz então, a virtude do pacificador é o altruísmo. Então, se queremos ser pacificadores, teremos que ser altruístas, teremos que amar ao próximo com desinteresse de qualquer uma das nossas vaidades. O pacificador é aquele que promove a paz e é quem age sem violência. Promove a paz. Além de destinar amor, ele é um dos que promove a paz e a gente vai trabalhando isso ao longo desse capítulo da fala que a gente vai fazer junto aqui. Adiante, eu queria ler com vocês um capítulo, um parágrafo em específico, porque ele é bem importante nesse momento, onde ele nos posiciona nessa escalada evolutiva das virtudes. Tá ali na página seguinte, depois de uma citação que ele faz de Mateus, ele diz o seguinte: a escalada do monte começa pela humildade. Vocês vão lembrando agora, à medida que eu vou falando, de todas as virtudes que nós já trabalhamos até agora. Começamos lá na humildade, no primeiro capítulo, que a Dani trabalhou, depois vim eu e os colegas sequentes. Então, a escalada do monte começa pela humildade. Lembrar que humildade é humus, terra, é aquilo que dá o chão para a gente começar a subir. Passando pela resignação, mansuetude, fé, perdão, pureza de coração. São atitudes interiores e de desenvolvimento espiritual. O ser humano estrutura-se melhor consigo mesmo e, a seguir, aprende a contar com Deus através da fé. Então, olha o que ele está colocando ali, que há um desenvolvimento interior espiritual, onde a gente foi trabalhando lá humildade, resignação, mansuetude, perdão. E aí a gente foi aprendendo a confiar nos desígnios de Deus e de que Ele realmente está conosco ao longo desse processo, através da fé, da nossa confiança. No 7º nível, onde a gente se encontra agora, no entanto, bem-aventurados os pacificadores, Deus conta com ele, ou seja, ele conta com nós. É quando a pessoa percebe que precisa dar de si, agindo no bem e para o bem. Torna-se ativista da paz. E aí, nesse momento, a gente tem que lembrar que não necessariamente esse desenvolvimento das virtudes ele vem numa ordem. Ele vem numa crescente. Talvez ainda nós não sejamos muito humildes, mas ele nos dá a base. Talvez ainda não sejamos resignados completamente. Talvez ainda não sejamos mansos, puros de coração. Talvez tenhamos o desenvolvimento de alguma fé já no nosso dia a dia. No entanto, elas vão acontecer à medida que nós vamos nos desenvolvendo e nos permitindo sentir tudo isso e sermos melhores. Então, talvez nós já sejamos um pouco pacificadores, já sejamos um pouco altruístas nessa escalada, porque as virtudes elas não seguem uma ordem. Então a gente não precisa se desesperar que eu não sou tão humilde, eu não sou tão manso, eu não sou tão resignado. Calma. E na sequência ainda desse parágrafo, eu não podia deixar de fora, a paz começa dentro de nós, no coração. Não é uma atitude meramente exterior, e sim a expressão do nosso estado afetivo de amorosidade. A virtude que anima o altruísmo é o amor, e este é de natureza divina.
Pra gente entender que para sermos pacificadores e amorosos, como ele está colocando aqui, altruístas, nós precisamos reconhecer todas essas virtudes e toda essa capacidade de ser pacífico e amoroso, primeiro conosco mesmo. É impossível eu ter amor ao próximo se eu não tenho amor a mim mesmo. É impossível eu colocar paz para fora se aqui dentro eu tô cheia de raiva e de rancor. Preciso trabalhar a minha casa interna para que aí sim eu consiga exteriorizar. Então, é uma paz interior, é um amor interior, é um altruísmo que gradativamente vai se exteriorizando. Eu vou seguir na sequência do livro aqui, quem tá com ele, e podem ir me acompanhando porque eu destaquei alguns parágrafos importantíssimos. E esse é logo na sequência, ele vai falar: amor é o mais nobre dos sentimentos, porque ele destaca o amor, né? E como tal, não cabe em si mesmo. Necessita ir além das fronteiras do ego e atingir outras realidades. É o único sentimento capaz de construir verdadeiramente a paz. Porque não é possível dissolver-se antagonismos se não forem desfeitas as grandes diferenças que nos afastam uns dos outros. Eu não sei como é para vocês, mas espero que em algum momento da vida vocês tenham sentido isso, experienciado isso, A gente ainda está ensaiando o que é amor. Eu sempre gosto de falar isso e foi uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Nós ensaiamos o que seja amar. Mas nesses lapsos do nosso viver dia a dia, dá para sentir exatamente o que ele colocou aqui. Como o amor é o sentimento mais nobre e não cabe em nós mesmos. Sabe quando explode o nosso peito? A gente fica muito feliz, que precisa dividir tanta felicidade, tanta amorosidade. É nesses momentos que a gente tem insights do que realmente seja o verdadeiro amor e consegue muitas vezes ser altruísta, conseguir amar o próximo sem esperar nada em troca, só oferecer. Ser um pouco de paz naquele momento da vida dele. Achei importante destacar o que ele colocou aqui. Em contraponto, ele coloca mais adiante ali também indivíduos que não promovem a paz, através do seu comportamento, tornam-se intolerantes e intoleráveis, afastando uns dos outros da convivência. E é muito comum nós vermos situações assim, onde pessoas que não se permitem amar acabam se afastando, acabam se tornando pessoas intolerantes, que não se gosta muito da convivência porque são fechados, não aceitam com facilidade as coisas. Então, naturalmente, essas pessoas se afastam e se tornam intoleráveis, porque elas também não se permitem amar, nem serem amadas. Na sequência desse mesmo parágrafo, ele vai falar assim, que a paz começa nos pensamentos e nos sentimentos. E aquela coisa interior que nós colocamos antes. Essa coisa interna, esse sentimento interno, que essa casa precisa estar organizada para que eu consiga exteriorizar. E essa casa são as nossas emoções e são os nossos pensamentos. A forma como nós emitimos, pensamos, sentimos as emoções do nosso dia a dia. O que tem se tornado, nos dias de hoje, realmente uma tarefa difícil de controlar todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque nós estamos vivendo um momento bastante complicado, que coloca à prova todas essas nossas virtudes que estamos trabalhando, aquelas que nós já desenvolvemos em algum grau ao longo da nossa vida. Vamos dar sequência aqui para poder dar conta do horário. Aí na sequência ele entra num subtítulo desse capítulo que fala da ciência da paz. E já no primeiro parágrafo a gente tem que ler junto,
que diz: o pacificador não é unicamente um missionário em tarefa especial no planeta. Grifem, grifem. O pacificador não é unicamente um missionário em tarefa especial no planeta. Não é alguém diferente dos outros, nem com virtudes especiais, nem privilégios, nem status evolutivos diferenciados em relação às pessoas comuns. Ou seja, mais adiante ele está colocando assim: somos nós, indivíduos comuns. É a pessoa de boa vontade que promove o bem-estar nos ambientes onde circula. Vamos nos perguntar de novo: se não são pessoas especiais ou missionários, os altruístas e os pacificadores desse mundo, do qual ele coloca ali nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Ele está dizendo que somos nós, cada um de nós. Mas em que grau eu me considero pacificador? Como eu consigo transformar a minha presença, e o que ele diz assim, é a pessoa de boa vontade que promove bem-estar nos ambientes onde circula. Eu sou essa pessoa? Eu sou esse espírito? Eu sou esse ser que promove bem-estar nos ambientes onde circula? Ou eu sou aquele que ele citou antes, que sou intolerante e intolerável diante da convivência social? Vale a nossa reflexão já agora. Porque todos nós gostamos de ser queridos nos ambientes por onde a gente circula, e para isso nós temos que lembrar que somos também ferramentas de paz. Somos pacificadores, emanadores de amor, mesmo que num ensaio do que realmente seja o amor verdadeiro, aquele expressado já lá por Jesus na presença dele aqui no planeta. Seguindo, ainda ali onde ele fala de ciência de paz, uns parágrafos abaixo, ele fala de algumas características desses seres pacificadores, que, de novo, somos nós. Somos nós. Ele está falando que o pacificador se diferencia da pessoa comum, embora ele coloque ali antes que somos todos nós, não há nenhuma diferenciação, mas precisa ter a vontade de fazer a diferença. Então, se diferencia da pessoa comum, é a habilidade de suportar angústias e não descarregá-las nos outros. A habilidade de se calar, muitas vezes. É uma habilidade de, mesmo que o mundo esteja caindo, não vai ser eu que vou ajudar a destruir. Eu vou ser aquele que vai segurar um pouco as pontas para que não seja tão difícil para aqueles que estão na minha volta e nem para mim mesmo, porque lembrar que a paz começa dentro de mim. Então, recebe impactos variados, agressões e injúrias, mas não reage instantaneamente. Consegue conter-se, absorve os conteúdos emocionais dos outros, filtra dentro de si, para somente depois manifestar-se. Ou seja, em vez de reagir, age. Ou seja, se eu me considero um pacificador, e ele está dizendo que uma das características do pacificador é justamente a capacidade de absorver todas as dificuldades e os desafios ali, né, que ele cita injúrias, agressões, absorvo dentro de mim, reflito, vejo o que é melhor naquele momento, e não instantaneamente reajo, porque muitas vezes a reação imediata ela é feita sem consciência e ela acaba sendo agressiva, e essa não é a proposta do pacificador, nem do altruísta. Eu ressignifico, aí eu uso de uma outra qualidade, de uma outra virtude que nós já trabalhamos ali, da resignação, ressignifico daqueles pensamentos que naquele momento acabam sendo turbulentos, agressivos, e eu vejo qual é a melhor forma de reagir, de agir a partir daquela circunstância, porque eu preciso tornar aquele ambiente onde eu me encontro agradável às pessoas que estão comigo, bem como
para mim mesmo. Na página seguinte, na mesma linha do que nós estamos conversando, o pacificador inicialmente pacifica-se. O que geralmente nesses momentos onde nós somos colocados à prova, que nos vem com forma agressiva e que exigem muitas vezes uma reação imediata, ou seja ela de pacificação, nós precisamos nos controlarmos. Então o que ele coloca aqui é importante. O pacificador inicialmente pacifica-se. Respira fundo, relaxa, vê qual é a melhor medida para que aí sim tome uma atitude. O que tem sido uma tarefa difícil, né? Porque a gente vai precisar de paciência também para conosco mesmo. Não chega aos outros sem antes ter chegado a si mesmo. É um verdadeiro trabalho de educação dos sentimentos. É um verdadeiro trabalho de educação dos sentimentos. Aprender a silenciar os nossos monstrinhos, a nossa primeira reação. Porque se nós agirmos sem nos pacificarmos, muitas vezes nós seremos ofensivos, realmente ofensivos, agindo de forma não adequada. E aí não seremos pacificadores. Adiante, ainda falando de que aquele que é o pacificador inicialmente pacifica-se, ele coloca: todavia, a ciência do pacificador é somente uma, a ciência da paz. E aí, vamos adiante, trocando a página, ele coloca: são os descobridores de uma nova ciência, a ciência da paz, e a ciência da paz é a paciência. Muitas vezes eu brinco, e eu acho que por várias vezes nós acabamos fazendo algumas atividades até dentro do centro espírita. Qual seria o teu desejo para esse ano? Qual seria a virtude que tu gostaria de trabalhar? 90% das pessoas respondem: eu queria ser mais paciente, eu queria ser mais paciente. Tá aí a grande chance de nós revermos de novo a nossa capacidade de sermos pacientes, visto que para sermos altruístas, para sermos pacificadores, nós precisamos desenvolver a ciência da paz. Se nós queremos fazer a diferença nesse mundo, nós precisamos desenvolver dentro de nós a paciência. Lembrando que isso não é tarefa fácil, não é de um dia para o outro, mas certamente é nos momentos onde a gente agiria impulsivamente, com agressividade, é onde a gente consegue exercitar um pouquinho mais de paciência. Termos autocontrole, respirar fundo e ver qual é a melhor resposta. Muitas vezes conosco mesmo e com as pessoas que estão colocadas inicialmente à nossa volta, principalmente dentro da nossa família, dos nossos ambientes de trabalho, no nosso convívio social, onde a paciência é testada cotidianamente. Ainda ele coloca: são cada vez mais importantes no mundo as pessoas capazes de conter a ansiedade coletiva. Esse parágrafo eu achei surpreendente, porque mesmo escrito há tanto tempo, ele foi colocado no momento onde realmente a ansiedade coletiva está colocada e tomando conta do nosso dia a dia. São cada vez mais importantes no mundo as pessoas capazes de conter a ansiedade coletiva. E se nós, que estamos dentro de um estudo do espiritismo, desenvolvendo essas virtudes, qual é o nosso papel? Qual está sendo a nossa diferença social nesse momento onde nós estamos vendo uma ansiedade coletiva? Olha ali, na sequência, o clima de medo e de insegurança das pessoas são propagadores de tensão nos dias em que vivemos. À medida que as inquietações internas são externalizadas, estas se somam às inquietudes dos outros e o resultado disso é o pânico generalizado. Será que nós não estamos sendo também
em vez de pacificadores, propagadores desse medo, desse clima de insegurança, através dos nossos pensamentos e das nossas emoções, fazendo com que a atmosfera do nosso planeta esteja cada vez mais se contaminando com tudo isso. É um momento difícil? Claro que é um momento difícil. Nós estamos longe, estamos distantes uns dos outros, mas o nosso pensamento precisa se conectar nessas pessoas, em sermos pessoas capazes de pacificar os ambientes, de sermos instrumentos de amor à medida que nós nos encontramos e vemos que as situações precisam ficarem mais tranquilizadas. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, pois são estes os únicos capazes de conter a propagação das angústias, da violência e do desespero. Mãos à obra. Se nós ainda não nos demos conta de que somos ferramentas do Cristo, trabalhando para sermos mais altruístas e pacificadores desse mundo, ainda mais em tempo de crise e isolamento social, onde está tudo bagunçado, onde nós realmente estamos com medo, com ansiedade. Nós precisamos ser esses que contêm as angústias, a violência e o desespero. Desculpa se eu paro um pouquinho, porque eu vejo que vocês estão escrevendo aqui e eu quero me encontrar com vocês em pensamento também, tá? Então, por isso que às vezes eu me silencio um momentinho para ler o que vocês estão escrevendo. Então, sejamos nós os pacificadores, né? Adiante ainda ele vai dizer, ao dizer que a paciência, ele está falando de uma passagem da Joana, ainda falando sobre os pacificadores, que é bem legal, ó. Joana diz que ao dizer que a paciência estimula a coragem, mostra-nos que ela é capaz de fazer em nós mesmos um verdadeiro processo de segurança interior e de crescimento psicológico. Putz, que boa notícia! Que a paciência, o desenvolvimento da paciência estimula em nós a coragem, porque ele permite que a gente respire profundamente, olhe, reveja, repense com outros olhos e aí sim tomemos a medida mais adequada. E à medida que nós permitimos sermos mais pacientes e dar tempo ao tempo, nós vamos criando a capacidade de nos fortalecermos, de ficarmos mais corajosos. E ela está colocando ali uma segurança interior e um crescimento psicológico, porque certamente, à medida que eu desenvolvo essas qualidades, eu não me abalo facilmente. Eu consigo ressignificar algumas coisas, repensar, ver a melhor forma de agir e me fortaleço, sim, psicologicamente, para que eu não me abale nessas circunstâncias de aflição, de angústia, de violência, de inquietação, de ansiedade, das quais a gente vive no nosso dia a dia. Então, vejam que a paciência é uma grande qualidade que a gente vai adquirindo ao longo das nossas experiências e que, além disso, ela traz na bagagem coragem. Última frase desse subtítulo. Mas será que a paz é uma conquista tranquila? Será possível alcançá-la sem conflitos? E nós já vimos que paz é paciência, e sabemos também já responder essa pergunta que não é tranquilo. Não é possível alcançar paz sem alguns conflitos. E na sequência ele já vai esclarecer bem sobre isso, porque o subtítulo aqui é Paz e a Espada. Ele traz de começo uma citação de Jesus: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem, os membros de sua casa. E nós já vamos na sequência para metade do terceiro parágrafo aqui. Ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada. A espada representa um instrumento de corte.
prestem atenção, porque esse capítulo todo, esse subtítulo todo é importante, leiam na íntegra ele, porque ele é extremamente reflexivo e nessa construção das nossas virtudes, realmente nós precisamos, muitas vezes, empunhar da espada para fazer as mudanças. A espada representa um instrumento de corte, ao mesmo tempo de luta, de batalha. Quantas vezes é necessário cortar em nossas vidas, desde os vícios, as falsas amizades, os hábitos perniciosos, os ambientes nocivos e, principalmente, os sentimentos nossos que nos impedem a evolução, como a inveja, o rancor, a maledicência e o ressentimento entre os outros. Há determinados momentos da nossa existência em que somos obrigados a sermos positivos e firmes em nossas decisões. É necessário que por muitas vezes nós façamos uso da espada para que as mudanças aconteçam nas nossas vidas. Muitas delas, naturalmente, depois que a gente começa um estudo, e talvez vocês já tenham se dado conta disso, que nós empunhamos com mais leveza essa espada, nós nos afastamos de ambientes nocivos que nos fazem mal, para que possamos ser melhores, para que encontremos a verdadeira paz. Mas vai ter momentos que a mudança precisa dessa firmeza que ele coloca ali, dessa empunhadura de algo que diz, não, agora eu não quero mais isso para minha vida. Eu preciso da mudança e para que a mudança aconteça, eu preciso cortar aquilo que não me faz bem. E isso nem sempre é algo gostoso de se fazer. A própria espada é um instrumento agressivo e fere, machuca, dói, sangra, faz com que a gente chore muitas vezes, mas certamente vai nos trazer uma consequência ali na frente de melhoramento pessoal, enfim. Vamos adiante, porque essa parte é incrível do livro. Diante de fatores que queremos superar e vencer, é necessário usar a espada. E ele traz alguns exemplos aqui que, como é preciso fazer alguns cortes. E muitas vezes a gente vai dando desculpas, né? Depois eu faço, depois eu aconteço. Quando, na verdade, eu preciso empunhar a espada agora, eu preciso tomar a decisão agora e fazer os cortes necessários na minha vida. Eu quero ser mais magro. Ele traz aqui da dieta. Começar na segunda-feira, a gente sempre dá desculpa de começar depois, do ano que vem, depois que passar essa crise. Não. Se eu quero essa mudança pra mim, tem que ser agora. Se eu tô num momento que eu desejo isso de verdade, eu empunho agora a minha força e digo, bom, o que eu preciso cortar? Preciso cortar uma alimentação inadequada que eu faço até agora? Bom, eu preciso parar de fumar. O que eu preciso cortar? O vício que me mantém nisso até então. Eu preciso tirar de mim esse rancor? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso cortar? Os meus maus pensamentos? O meu vício de sentimento ruim? Eu preciso fazer isso. E aí ele coloca assim, de fato, ele nos dá a espada. Nós é que conquistamos a paz. À medida que nós vamos desenvolvendo essa habilidade de fazer alguns cortes na nossa vida, que nós vamos desenvolvendo o discernimento do que é melhor, nós vamos conquistando essa paz interior. De novo, ela não é algo que não vai trazer dor. Muitas vezes ela vai trazer muitas angústias, muitas dores, muitos choros, mas certamente, à medida que nós vamos superando tudo isso, nós conquistaremos essa paz. A batalha não é externa, é interna.
Não há outros inimigos, apenas um. Trata-se de uma verdadeira batalha interior para vencer a si mesmo. No caminho da transformação, faz-se necessário derrotar a pessoa antiga, arraigada à própria acomodação. É uma batalha, porque isso não acontece tranquilamente. É um processo que exige renúncia e sacrifício. Ao mesmo tempo, o ensinamento de Jesus é claro. Ele nos diz que tudo o que precisamos está dentro de nós. E que bom que está escrito aqui, porque ele está dizendo uma coisa que nós já sabíamos, né? Que o maior inimigo somos nós mesmos e o maior aliado também somos nós mesmos. Somos as qualidades que nós temos dentro de nós, as nossas capacidades muitas vezes que não estão sendo usados numa máxima, mas está tudo ali. Isso também não quer dizer, eu gostaria de lembrar agora, que muitas vezes para a gente conquistar essa paz interior e esse melhoramento, nós não vamos precisar de uma ajuda externa. O principal motivador que precisa dar o start, apertar o botãozinho, somos nós. Mas muitas vezes a gente vai precisar de uma terapia, de uma conversa com um amigo, de uma boa leitura, para que isso vá movimentando dentro de nós essas energias, para que a gente consiga usar, olhar para essa nossa caixa bagunçada e colocar um pouco mais de organização. Vou ler o que vocês escreveram, tá? Falando de amor próprio, né? Bem legal. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Vamos adiante ali. Diante desses desafios, é a última frase desse subtítulo aqui. Diante desses desafios, faz-se imperioso empunhar a espada dos pensamentos fortes e confiantes, pois toda ação começa nos pensamentos, o que vai vir logo na sequência, que ele vai trazer a nossa capacidade de controlar os pensamentos. Então, como um primeiro estopim de autocontrole, de motivação, de transformação interior. Ele já lembra aqui que o controle dos nossos pensamentos, eles realmente vão nos auxiliar, porque os nossos pensamentos e as nossas emoções incontroladas são os nossos maiores adversários. E nesse momento, talvez nós estamos realmente vivenciando isso, porque por mais que haja um inimigo externo invisível nesse momento, quem cria os monstros reais são os nossos pensamentos. E eles nos perturbam e eles nos geram inquietação constante. Dito isso, a sequência desse capítulo vai falar de pensamento. E de uma forma geral, para não ficar muito demorado o nosso encontro, algo que talvez a maioria de nós já saiba, a importância do controle dos pensamentos, do quanto o pensamento gera algumas coisas concretas, atrai algumas coisas para as nossas vidas. Na sequência ali do pensamento, já na segunda parte, ele coloca: o intercâmbio mental é muito maior do que imaginais. Muitas vezes nós não temos noção do quanto o nosso pensamento é capaz de criar coisas, situações, angústias, sentimentos ruins. E que é preciso, para que nós sejamos pacificadores, controlar esse nosso primeiro inimigo mental, que são os nossos próprios pensamentos. Ele fala da capacidade de manipulação dos fluidos através do pensamento, sejam eles entre encarnados ou desencarnados. Na sequência, ele coloca: dessa forma, a nossa ação no mundo não se opera apenas através das iniciativas materiais, que são naturalmente de grande importância, mas também pela atitude mental, pelo pensamento estamos gerando guerra
ou paz, amor ou discórdia, auxiliando ou prejudicando. Por que isso vem nesse capítulo, a importância do nosso pensamento? Porque muitas vezes nós não nos achamos capazes de sermos esse altruísta que ele coloca aqui, esses pacificadores do mundo atual. Mas ele lembra que o nosso pensamento é capaz de gerar a paz. É o nosso pensamento e os nossos sentimentos, as nossas emoções que nós cultivamos na nossa casa mental, que muitas vezes gera uma atmosfera negativa no planeta. Então, sim, nós também somos contribuidores dessa situação em que o planeta se encontra. Se nós achamos que o mundo está bagunçado, que as pessoas estão com pensamentos ruins, nós também estamos alimentando isso. Ou como será que nós estamos alimentando isso? Lembrar que essa paz que eu quero ver lá fora, que eu quero ver aqui dentro de mim, também é alimentada pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos, pela minha atitude mental, como ele coloca aqui. Eu gero a paz e eu gero a guerra também. Eu gero amor e eu gero a discórdia, mesmo que as minhas ações muitas vezes não sejam nesse sentido. Mas o meu pensamento muitas vezes se manipula e vai numa direção contrária daquilo que eu gostaria. No âmbito geral, estamos permanentemente interferindo no ambiente de nossas relações diretas. Sejam com afetos ou desafeto. Quando pensamos em alguém, ligamos-nos e determinamos a influência da nossa energia mental sobre essa pessoa, que será mais ou menos receptiva a essa indução conforme seu grau de receptividade e sintonia conosco. Oração é ação. O que é importante nós destacarmos aqui, que desde o momento que começou o nosso isolamento e esse afastamento do nosso convívio, nós estamos nos conectando. Quem criou o hábito das 9 horas da noite fazer essa sintonia e essa comunhão de pensamento, nós estamos contribuindo muito positivamente para uma paz e uma pacificação da atmosfera, mesmo diante da confusão, das incertezas, do medo que se instala nesse momento no nosso dia a dia. Mas que nós tenhamos o hábito de nos conectarmos mentalmente com as pessoas que sofrem, com essas pessoas que estão lá isoladas nos hospitais, com aqueles que estão lá trabalhando, fazendo a diferença. Que a gente lembre também, coloquei isso no outro dia, na outra palestra que eu fiz, que muitas pessoas estão sentindo o peso emocional desse isolamento e criando situações difíceis emocionalmente e que talvez já nesse momento se encontrem em quadros depressivos, de incerteza, criando na sua mente muitas vezes necessidades, ou não é bem essa a palavra, mas criando pensamentos de autoextermínio, o que é muito ruim para esse momento. Então, que nós também possamos utilizar dessa nossa capacidade de oração e de comunhão de pensamento para auxiliar todos esses invisíveis ou visíveis que estão ao nosso redor, desconhecidos ou conhecidos, para que possam sentir a paz, a oração e a força do nosso pensamento, para que realmente sejamos pacificadores. Dito tudo isso, queria lembrar que o pensamento é ferramenta fundamental daquele que quer ser pacificador, e certamente todos nós queremos sermos pacificadores, porque os pacificadores, né, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, e todos queremos ser filhos de Deus, já somos, mas ter um lugar especial no seu coração. E por fim, ele vai trazer aqui o chakra, né, associado a essa condição de pacificador,
como sendo o chakra frontal ou cerebral, também conhecido como terceiro olho. É o chakra que liga estritamente os níveis superiores do pensamento e a intuição. Muitos de nós já temos bem desenvolvido isso, e presta atenção e dá valor às suas intuições, à qualidade do seu pensamento, e que ao longo do tempo nós consigamos trabalhar melhor essa nossa capacidade de ligar, de intuição, de receber as informações que vêm desse plano todo invisível que nos auxilia diariamente. Tá aí um chakra, outro, né? Todos eles são fundamentais, mas esse de importante desenvolvimento para nós sermos mais pacificadores, mais amorosos, mais altruístas. Qual é a virtude desse capítulo que nós trabalhamos hoje? Lembrar de novo, de forma resumida, tudo que a gente falou aqui, que altruísmo é a virtude a ser desenvolvida como ausência de egoísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo, amar sem esperar nada em troca. Que sejamos pacificadores, que o nosso amor, que é nessa capacidade de destinar um pouco de emoção ao próximo, torne os nossos ambientes e o nosso convívio social mais pacificados. Que colocamos em prática a ciência da paz, que já vimos antes é a paciência. Ninguém disse que ia ser fácil nós trabalharmos ela, mas diariamente um exercício importante para o desenvolvimento dessa virtude, dessa qualidade, é a capacidade que ele colocou aqui, de nos calarmos, de ressignificarmos algumas coisas, de reelaborarmos alguns pensamentos, para que as nossas emoções e as nossas ações não sejam impulsivas, sejam refletidas, para que não sejamos nós o instrumento e a ferramenta de discórdia, mas os pacificadores, aqueles que geram a comunhão dos nossos corações no dia a dia. Certo? Muito obrigada a todos que escreveram, a todos que estiveram comigo nesse encontro. Muitas saudades, mas lembrem que nós estamos juntos em pensamento. Espero que todo esse estudo que nós estamos fazendo ao longo desses encontros faça a diferença, que gere um desconforto inicial, mas que depois nós possamos ir nos acomodando emocionalmente e controlando mais os nossos pensamentos, a fim de que sejamos realmente instrumentos de paz e de amor na vida daqueles que são colocados junto conosco aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos relaxar, respirar. Se precisar, fechem os olhos para que nós possamos nos concentrar e nos conectar através dos pensamentos. Agradecendo mais uma vez a espiritualidade que se faz presente no lar de cada um de nós e que enche o nosso coração de amor, nos dando condições e a capacidade de sermos a cada dia mais altruístas, destinando amor ao próximo sem esperar nada em troca. Que sejamos nós os instrumentos de paz diante de tanta inquietação nos lares, nos nossos ambientes de convívio. Que possamos silenciar os nossos pensamentos, a nossa fala, muitas vezes, para que só as nossas emoções, o nosso amor, possa encontrar aqueles que tanto precisam de paz nesse momento. Muito obrigado pela presença de toda a espiritualidade no nosso dia a dia. Que consigamos desenvolver o nosso chakra frontal
a fim de termos a presença mais constante dessas intuições e possamos absorvê-las e utilizá-las da melhor forma possível. Que assim seja. Um beijo a todos, até a próxima.